Olá, então começando o nosso VitaCast, uma proposta onde a gente vai receber convidados aqui para conversar sobre diversos assuntos relacionados à área da saúde. Hoje a gente está aqui com o Dr. Walter, médico anestesista, amigo nosso pessoal, que está aqui hoje para conversar com a gente um pouco sobre sedação e odontologia. Walter, um prazer, seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui hoje, né? É um tema muito legal, um tema que gera muitas dúvidas e eu acho que tem bastante coisa bacana para a gente falar hoje, né? Legal. Muito bom. Walter, me conta um pouco como é que começou essa tua história, né, de sedação no ambiente odontológico. A gente sabe que em muitos países isso é uma coisa já bastante corriqueira, né? Já é bem comum que as pessoas façam isso, mas no Brasil isso é uma coisa bastante recente, né? E a gente vê que muito disso era que o próprio médico tinha alguma resistência em fazer esse tipo de serviço dentro do ambiente odontológico. Me conta um pouco como é que tu chegou a esse ponto, que tipo de estrutura, que preparo que vocês tiveram para vocês poderem prestar esse serviço dentro do ambiente odontológico. Pois é, a gente está junto desde o início, né? Uhum. E falar que começou de uma forma até meio despretensiosa, porque de referência eu tinha meu sogro. Meu sogro lá na década de 70, 80, eu já tinha notícias que ele levava lá a maletinha dele para o consultório. Teu sogro era dentista? Não, ele era anestesista. Ah, era anestesista? Aí ele pegava a maletinha e ia lá pro consultório do amigo dele lá para poder ajudar ele a dar uma martelada na cabeça do pessoal, o pessoal ficar mais tranquilo para fazer aqueles procedimentos na época, né? Só que assim, era uma forma muito, assim, digamos, mais improvisada, né? Nunca teve uma preocupação muito grande com a segurança e tudo mais, né? E aí, como eu falo, que às vezes as coisas acontecem ao acaso, né? E a gente estava vivendo ali no meio da pandemia, uma época difícil, né? Hospitais ali voltados para o tratamento da Covid. E aí, a convite até da dentista da minha filha, ela falou: Walter, você não quer vir aqui fazer uma anestesia para mim e tudo mais? Cara, isso nunca tinha passado na cabeça, né? Apesar de, até porque, como você falou, né, não era muito, a gente tinha um pouco de ressalva, e a formação nossa não é voltada para isso. A formação do anestesista, ela é uma formação hospitalar, né? No máximo a gente vai para o consultório, para uma clínica de endoscopia, né? Para uma clínica de imagem. Então a gente não é muito condicionado e preparado para o ambiente de consultório. Mas, como eu digo, eu depois de analisar um pouco a situação, falei, bom, eu acho que talvez a gente possa fazer isso de uma forma tranquila, né? E aí tudo começou então com, né, a compra de alguns equipamentozinhos, algumas coisas, e a gente vamos fazer um procedimento teste, vamos ver como é que vai funcionar, né? E aí o horizonte se abriu, né? Porque a gente viu que é possível sim fazer, inclusive buscando referências lá fora, né? Como você falou, lá fora a gente tem esse tipo de anestesia há muito tempo, há muitos anos, desde a década de 90 é feito nos Estados Unidos, né? Com algumas diferenças em relação a gente, porque lá a formação tem o enfermeiro anestesiologista, então a gente tem na própria odontologia lá, algumas áreas, dependendo do estado, o dentista sai capacitado para esse tipo de sedação. Ou seja, então a sedação endovenosa para odonto lá fora já é algo assim já de longa data. Então a gente não estava inventando a roda, na verdade, né? Sim. E já tínhamos até aqui no Brasil, como eu falei, né? Até meu sogro mesmo já fazia isso há muitos anos, e temos outros colegas que faziam isso, mas de uma forma, digamos, mais artesanal, né? Então a ideia era a gente ter os equipamentos mínimos, obviamente, né, baseado no que a gente tem dentro do hospital, então vamos ter o mínimo ali para a gente fazer. E o que seria esse mínimo, assim, Walter? Porque a gente já trabalha bastante tempo com isso, né? Eu até lembro quando também ao acaso houve uma indicação do teu nome para mim, eu te chamei aqui na clínica e falei, pô, Walter, vamos se conhecer, vamos conversar. Eu já fazia isso há bastante tempo, né? Que trabalho com sedação há mais de 10 anos, né? Inclusive com sedação endovenosa. E eu lembro quando tu veio aqui a primeira vez, que a gente conversou, eu te apresentei um pouco do que a gente, dentista, né? Principalmente puxando um pouco a minha área, que é com crianças, né? Que eu acho que é o grande desafio, né? Porque a gente até
Tem outros anestesistas em outros lugares do Brasil, aqui mesmo em Santa Catarina, que fazem, né, nos adultos, mas em criança sempre há esse receio, essa limitação, acho que por parte da equipe anestésica. Mas aí sempre vem esse questionamento, e às vezes é um questionamento que os próprios pacientes, os pais dos pacientes fazem pra gente, tá, mas vocês têm a estrutura aqui, né, pra, se acontecer alguma coisa, vai ter como dar esse suporte? Quais seriam esses equipamentos básicos, assim, que tu diria, a gente tem que ter isso é o mínimo que tem para fazer uma sedação segura. E até eu acho que tu poderia conceituar, que também é uma questão que a gente conversa bastante com os pacientes, que é diferenciar a sedação endovenosa da anestesia geral. Né? Quando a gente fala de anestesia, acho que até por uma coisa de terminologia, aí o anestesista, tá, mas é uma anestesia geral, o paciente vai estar anestesiado, tu vai anestesiar localmente meu filho. Então acho que conceitua isso daí pra gente, diferencia um pouco do que é a sedação, o que é a anestesia geral e quais equipamentos básicos que a gente tem que ter no consultório que vocês obviamente trazem para que a gente faça isso de forma segura. Beleza. Não, muita pergunta, hein? Agora eu vou ficar falando 10 minutos. Qualquer coisa, então me lembra aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar ali da questão dos equipamentos primeiro. Existe uma resolução, né, do CFM, do Conselho Federal de Medicina, que determina para a gente os recursos mínimos, né, para que a gente faça uma anestesia. Tá? E aí dentro da anestesia a gente tem algumas classificações, como você falou, né? Nós temos a sedação, a gente tem a anestesia geral, a gente tem os bloqueios e por aí vai. Então, dependendo do que é feito, a gente precisa ter materiais específicos para aquilo, né? Quando a gente fala de anestesia geral, a gente está falando de tirar, né? Digamos assim, na verdade é um tripé, né? A anestesia geral, ela tem 3 ações que a gente precisa fazer. Uma é a analgesia. O que é analgesia? Tirar a dor totalmente, deixar o cara sem percepção de dor. E quando eu falo sem percepção de dor, a gente está falando, não é daquela questão assim, meu Deus, está doendo, isso aqui está doendo, se eu espetar uma agulha vai doer. Não consciente, é analgesia do corpo, né? Do corpo todo? Do corpo. Então, peraí que eu já vou juntar tudo aí, vai ficar melhor, vai ficar mais claro. Então, temos a analgesia. A segunda questão da sedação da anestesia geral é a hipnose. É você tirar a consciência. Então, botar o cara para dormir. Segunda coisa. E a terceira coisa é relaxar a musculatura. Então, nós temos analgesia, hipnose e relaxamento. Essa tríade, essas 3 coisas é a base da anestesia geral. Tá? Quando eu falo anestesia geral, vamos imaginar, de uma forma assim para a gente deixar mais fácil, imagina uma pessoa que vai tirar, por exemplo, a vesícula, né? Que vai ter que fazer um corte na barriga, ou vai fazer uma cirurgia por vídeo, entrar com uma câmera dentro da barriga e tudo mais. Eu não tenho como fazer uma anestesia local, né? Na barriga toda. Então, o que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que fazer com que o corpo inteiro fique, entre aspas, analgesiado, ou seja, fique anestesiado o corpo todo, porque não dá para fazer anestesia local no corpo todo, né? Então, o que a gente faz? A gente faz com que o corpo, ele receba, né, esse suporte dessas 3 coisas, né? Tira a consciência, tira a dor e relaxo. Com isso, o corpo ele vai ficar funcionando normal enquanto a cirurgia está sendo feita. Vamos imaginar que eu faça somente a hipnose. Eu vou lá, tiro a consciência da pessoa. Tá? Ela deitou, tirei a consciência, ela dorme. Se eu pegar o bisturi, se eu pegar uma faca e fizer um corte, ela não vai ter consciência que eu estou cortando, né? Mas o corpo vai sentir. É como se o corpo quisesse sair dali, né? Então, o que é o corpo sentir? Taquicardia, aumento da pressão. Então, a gente tem sintomas, né? O corpo começa a manifestar aquelas ações ali de fuga, né? Preparar para correr, porque tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa atuar naquelas 3 coisas que eu falei. Então, analgesia, porque quando eu cortar, eu quero que o coração continue batendo normal, sem aumentar a frequência. Eu quero que a pressão se mantenha normal, né? E ao mesmo tempo, o músculo da barriga ele tem tônus. A barriga ela contrai, então eu quero também que o músculo da barriga fique relaxado, porque daí o cirurgião consegue abrir a barriga, consegue mexer.
Né? Então, assim, essas 3 coisas são importantes, são obrigatórias para uma anestesia geral. Além, né, é óbvio que quando eu relaxo o músculo, eu relaxo o músculo da respiração, que é o diafragma, né? Então a pessoa para de respirar sozinha. E é por isso que a gente precisa entubar e colocar no respirador. Certo. Então, voltando ao assunto da pergunta, né? Quais são os equipamentos mínimos? Isso, não, mas aí, beleza, isso da anestesia geral quando a gente está no centro cirúrgico, que também, em alguns casos, a gente indica o paciente da área odontológica para fazer o procedimento de centro cirúrgico por, enfim, diversos motivos. Agora, até agora, quem está assistindo vai achar que já saiu correndo, né? Já desligou agora. Né? Mas, calma, a gente chega. Essa conceituação muito esclarecedora. E aí, quando a gente faz a sedação endovenosa, então, qual é a diferença? Qual é a principal diferença? Pois é, porque a sedação, ela é feita, né, para deixar a pessoa confortável, sem percepção do que está acontecendo. Então a sedação ela pode ser uma sedação leve, moderada ou profunda, mas a ideia da sedação é que a gente não atue naquelas 3 coisas que eu falei. Tá. Então na odontologia tu atuaria nessas 3 em quais delas? Em 2, por exemplo. Que a gente já não dá o relaxamento muscular, ou seja, não precisa entubar. A gente não precisa entubar, a gente não precisa tirar a capacidade da pessoa de respirar sozinha. Certo. Então, nesse momento, a gente já começa na primeira diferenciação da anestesia geral da sedação. Tá. A anestesia geral é mandatório, né? É uma intubação e manter a pessoa por causa do relaxamento muscular. Né? Num respirador, num ventilador mecânico artificial. No caso da sedação, a ideia é que aquela pessoa respire sozinha. Então, tu faz o hipnótico. Nós fazemos o hipnótico e nós fazemos sim uma analgesia. Só que diferente da analgesia da anestesia geral, que tem que ser uma dose alta, na sedação é uma dose mais baixa. Então isso é norteado pelas medicações que vocês colocam no paciente. Exatamente. Certo. E aí no caso da odonto, e é o que eu falo muito para os pais, porque é uma preocupação muito comum. Na verdade o pessoal vem para anestesia, vem pra gente com algumas ansiedades, né? Com muita preocupação muitas vezes do que acontece lá atrás, do que acontecia lá atrás, né? Porque a avó, o pai fala que a anestesia é perigoso, que, né, fulano de tal morreu na anestesia lá, mas isso foi lá na década de 30, 40, já era, né? Hoje a gente teve uma evolução muito grande, principalmente pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Das drogas e dos equipamentos, né? Tudo. Então dá pra gente fazer hoje, a gente tem um controle absolutamente completo de tudo que a gente faz. Então a ideia, por exemplo, no caso do odonto, vem uma criança e a gente precisa fazer procedimentos odontológicos diversos na boquinha dela e a criança, obviamente, às vezes não vai colaborar, não vai ficar quietinha, é um procedimento demorado. Você vai falar melhor do que eu sobre isso, a experiência que você teve, né, antes até dessa opção, né, é tudo muito mais conturbado. Então, o que a gente faz? A gente tira a consciência, e logo mais a gente pode falar como que é esse processo, né? E a gente tira a consciência e faz um pouquinho de analgesia. Porque, na verdade, a analgesia, em sua grande parte, ela não vai ser minha, ela vai ser sua. Claro. Então, o dentista é quem vai fazer anestesia local, portanto eu não preciso anestesiar, digamos, o corpo todo, a gente precisa de anestesia aqui, tá bom? Né? Então a gente consegue pegar mais leve, um pouco no opioide, e o nosso objetivo da sedação é hipnose, é tirar a consciência, é deixar o paciente dormindo tranquilinho, né? E aí, como eu tinha falado, só para concluir ali, o nível da sedação, a gente pode deixar uma pessoa sedada leve, que é aquela pessoa que se você chama, ela te responde, né? Ô, fulano, abre a boca, beleza, agora fecha. Ok, agora abre o olho. Ou seja, ela está atendendo aos comandos, mas depois que acaba tudo, ela não vai lembrar de nada. Isso é uma sedação leve. Certo. Né? Às vezes pode até lembrar, mas ela vai falar assim, nossa, nem viu o tempo passar, foi tranquilo. Né? A moderada, ela já inclui um sono, né? O cara já dorme, o paciente dorme, mas pode ser que se eu chamar, eventualmente ele acorda, né? Mas no geral ele está dormindo. Certo. A probabilidade de lembrar de alguma coisa é praticamente zero. E a profunda já é um sono mais profundo. Né? E nessas 3 é possível de fazer com a sedação endovenosa dentro do consultório.
E geralmente a gente faz da moderada para profunda, né? Acho que exatamente. Basicamente a gente trabalha bastante na moderada pela experiência que a gente tem. Né? A tendência é, se a gente aprofunda muito, a gente tem uma tendência de de prejudicar um pouco essa capacidade de respirar sozinho, que a gente tinha falado. Então, na verdade, a sedação é uma anestesia extremamente de boa, tranquila para o paciente, né? Quando a gente fala assim, olha, nós vamos fazer uma sedação, não é uma anestesia geral, todo mundo fica, ai, que beleza, ainda bem. Mas em termos de segurança, todas são muito seguras. Para a gente que está fazendo, a anestesia, a sedação, ela acaba sendo um pouco mais trabalhosa e mais difícil, digamos assim. Por quê? Porque tem que ter mão. Né? Eu tenho que manter ali um nível de sono adequado. Então, nem muito profundo, nem moderado, nem muito leve. Enfim, de acordo com o que o cirurgião ou o dentista ele precisa naquela hora. Né? Então, eu falo que é uma arte. É uma coisa que a gente vai pegando mão com o tempo e a gente vai, né, aprendendo. E por isso que hoje a gente dedica também a parte de treinamento demais, porque como eu falei lá, né, a gente não tem essa visão lá na nossa formação inicial. Apesar da gente sair pronto para fazer uma cirurgia cardíaca, para fazer uma cirurgia neurológica, para fazer cirurgia de grande porte, na hora de fazer uma sedação, muitos anestesistas dão uma claudicada ali, fica meio... Porque tem que pegar experiência. Sai um pouco da zona de conforto, né? Todos esses anos que eu trabalho com sedação, eu já conversei com vários anestesistas sobre esse assunto. E eu acho que um dos receios de trabalhar com odontologia é porque exatamente o dentista está trabalhando numa das principais vias de acesso do anestesista. Exato. Que são as vias aéreas superiores, a boca, né? Então, se o anestesista precisa ter um acesso rápido ali para tentar reverter alguma coisa, ou o próprio dentista, sem muita prática, acaba obstruindo essas vias aéreas por conta de alguma movimentação, algum equipamento, algum aparelho que ele coloca na boca do paciente. Isso gera um receio, uma ansiedade no médico anestesista, né? Sem dúvida. Mas sem dúvida é algo assim que a gente, né, quando a gente vem de uma geração onde a gente segurava a criança, os pacientes com necessidades especiais às vezes tinham que ser literalmente amarrados e isso infelizmente ainda acontece bastante aqui no Brasil, porque quando eu converso com outros colegas de outros estados, né, não tem tanto, digamos assim, não está tão presente essa questão da sedação feita por médico anestesista dentro do consultório. Seja por falta de pessoas que se dispõem a fazer, ou até mesmo recursos de equipamentos, enfim, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né? Eu vou te falar de equipamento daqui a pouco, eu tinha me perguntado. Mas assim, até que equipamento não é tão problemático hoje mais, né? Porque já está bem acessível. Agora, mão de obra... mas a gente sabe, né, que a gente vê o interior, né, do interior do Brasil é diferente do interior, por exemplo, de Santa Catarina. Vocês mesmos fazem muito serviço no interior, vocês pegam carro, vão, que não é um estado... As coisas não são tão distantes assim, né? Claro, a gente tem municípios distantes, mas não se comparam a estados muito maiores que a gente tem, que, às vezes, sem acesso, né? Mas isso é algo que é muito angustiante, né? Então, às vezes, os pais me perguntam, mas não tem um risco de sedar? Tem, claro, o risco você tem. Você dá um xarope pro seu filho para tosse, você dá uma sedação, tudo tem risco, né? Agora, o que eu sempre digo para eles... Mas não é o que eles querem ouvir, né? É 100% seguro, não é 99,9%. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para eles, olha, é muito arriscado eu também fazer um procedimento na boca do teu filho com ele se mexendo, ele chorando, tu tendo que segurar, né? Às vezes, por exemplo, eu vou tentar anestesiar um dente, a criança se mexe, acaba perfurando a bochecha, a língua, enfim, né? Então, é uma coisa que durante anos, eu quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, como lá é muito presente essa questão da sedação, e no estado que eu estudava, que era Carolina do Norte, a residência de odontopediatria já capacitava o dentista para ele fazer essa sedação, né? Então ele tinha esse treinamento dele fazer essa indução, né? Dessa sedação mais leve e moderada. Quando eu voltei aqui para o Brasil, eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar com isso, né? Eu tenho que ter um serviço desse no meu consultório, porque não cabe mais, porque além de você expor o seu paciente a um risco, a sua equipe é um risco, porque também a criança pode morder tu auxiliar, pode, né, machucar, enfim... o teu serviço fica
não é um serviço de qualidade, né? Então, como é que eu vou fazer uma restauração apropriada, uma cirurgia numa boca de uma criança de 3, 4 anos de idade que não fica parada para nada? Não vai ficar bom. O resultado final daquilo tem a chance de ficar ruim, é grande, né? Então, eu fico muito feliz, né? Me sinto privilegiado, inclusive, da gente poder ter esse tipo de serviço e poder oferecer para o nosso paciente de forma acessível, né? Que a gente também, quando a gente começou mais nessa questão do centro cirúrgico, né? Há um custo muito elevado, né? Porque o centro cirúrgico tem um custo elevado. Você precisa ter uma vaga no hospital, você vai precisar ter uma estrutura que às vezes para o procedimento que a gente vai fazer não é necessário, né? Do paciente ficar internado, alguma coisa nesse sentido. Além do mais que quando você está dentro de um hospital, de um centro cirúrgico, você também disputa aquele espaço do ponto de vista de horários e de custos com outras especialidades médicas de cirurgias maiores que também, né, talvez não é uma estrutura que não precisa. Então você consegue, no primeiro momento, parece que para a família que vai ter que arcar com esse custo da sedação ser algo um pouco elevado, mas quando você compara com a outra alternativa que seria levar para um centro cirúrgico, o custo não é tão elevado assim. Não é. E o conforto, eu acho que o bem-estar do paciente dele está vindo ele vem ser submetido num procedimento, numa clínica que ele já frequenta, que é aquele ambiente, aquela sala de espera que ele já conhece, aquele cafezinho que o pai já está acostumado a tomar com aquela secretária. Eu noto que até para a indução da sedação do paciente influencia. Quer dizer, você tem um paciente entrando mais tranquilo, uma família estando mais próximo, né? Seguro, num lugar mais aconchegante do que você estar no centro cirúrgico, que é um ambiente mais frio, onde a pessoa obviamente não tenha o costume de frequentar aquilo com regularidade, né? Exatamente. Então eu acho que isso é uma questão muito importante. Mas assim, o que tu achas que é importante, assim, o ponto de vocês médicos, né, anestesistas, né, ou equipe, porque vocês trabalham como equipe, eu acho isso muito legal também, que vem um enfermeiro junto, né, junto com o médico anestesista. Então, no mínimo, né, a gente está trabalhando com 4 pessoas, porque tem eu me auxiliar, mais o médico e o enfermeiro. Então você tem pessoas que realmente, uma equipe realmente treinada para isso. Mas o que vocês da equipe médica, médico e enfermeiro, veem na capacitação, no treinamento do dentista também, né? Porque eu acho que tem que ter essa parceria, essa sincronização do serviço. Sim. Né? O que vocês veem, né, do dentista, né? Tem uma coisa importante que você falou, que é aquela questão da segurança, né? E aí eu puxo para responder a tua pergunta agora. Quando alguém pergunta pra gente assim, mas é seguro? É 100% seguro? Não é 100% seguro, é 99,9%. Porque a gente não está lidando com ciência exata, né? As pessoas são diferentes, a gente está é uma área biológica, a gente não tem controle de absolutamente todas as variáveis. Porém, a gente tem controle da situação e a gente faz tudo de uma forma muito planejada. Então, imagina o seguinte, aí também respondendo aquela pergunta lá de trás, que é sobre os equipamentos, né? Imagina assim, eu vou pegar um avião agora. Eu vou para São Paulo. O Walter entende de avião porque ele também é piloto de avião. Isso daí depois a gente pode abordar esse assunto aí, que isso daí é legal. Esse é tema para outro podcast. Outro podcast, boa. Mas olha só, pode convidar de novo, viu? A gente vai falar da próxima de avião. Tá. Então assim, imagina você vai pegar um avião aqui e vai para São Paulo. Na hora que você... O que você precisa, se eu te perguntar assim, o que você precisa para poder fazer um voo daqui para São Paulo? O que você vai me responder? Eu preciso do avião, do combustível, né? E alguém que saiba pilotar. E alguém que saiba pilotar. Pronto, é isso. Subir e descer, né? Acabou, né? De preferência. Como é que o pessoal fala aqui, né? Decolar é opcional, pousar é obrigatório. É obrigatório. Então, tem que saber. Mas então, assim, quando você pergunta para mim, o que eu preciso então de equipamento? Cara, um monitor, um acesso à medicação, né? E o anestesista. Basicamente, são coisas assim, eu preciso de uma seringa, a droga, um monitor básico. Tá, mas aí aproveitando isso. E oxigênio. Tá, mas aí aproveitando isso. Os pais perguntam às vezes, e se der errado, o que precisa? Pois é, mas é exatamente por isso que eu sempre falo. Você vai pegar um avião, até ontem eu até soltei um videozinho lá no Instagram falando isso. Você vai pegar um avião, um voo comercial, você vai se sentir seguro dentro desse avião com um piloto?
Peguei lá um Boeing 737, peguei um Airbus 320, aeronaves modernas, com, né, piloto automático, tem computador, tem tudo que faz o voo. Né? O cara só praticamente lá aperta os botões, decola. Na verdade, até por curiosidade, né? O piloto ele decola, piloto automático, na hora de pousar também, quase que o avião vai puxar sozinho, né? Então, assim, precisa de 2 pilotos? Do ponto de vista de voo? Em condições normais, não. Agora, perfeito. É isso. Então, em condições normais, não. Mas a gente lida com o quê? Com variáveis. Né? Assim como também um voo, apesar de ser 99,9% seguro, pode acontecer alguma coisa em que vai precisar da ação de 2, né? De forma efetiva, porque é lógico que ali há uma divisão de tarefas. Certo. Né? E a mesma coisa, e puxando esse mesmo conceito, a gente trouxe isso para cá. Né? Então, eu posso fazer anestesia sozinho? Posso, porque ainda tem alguma regulamentação que me obrigue a ter alguém junto comigo hoje? Não, não tem. Por que a gente tem então um enfermeiro do lado, especializado em urgência e emergência? Justamente para lidar com alguma situação atípica. Né? Então, assim, isso somado ao fato da gente ter o mínimo que a legislação pede de equipamento e mais um pouco. Porque a gente trabalha sempre com redundância, a gente trabalha sempre com a possibilidade de alguma coisa sair do planejado e a gente precisar fazer algo diferente do nosso plano inicial. Né? Por isso que além lá dos equipamentos básicos, a gente sempre traz algumas coisinhas a mais. E depois eu vou até mostrar ali, por curiosidade também, os equipamentos, algumas coisinhas que a gente acaba utilizando ali, até para esclarecer. E quando o pai e a mãe chegam, eles já estão muito ansiosos, né? Eu estou falando do pai e mãe, que é a nossa realidade, né? Aqui com crianças. Querem proporcionar um tratamento para o filho, mas tem muita insegurança em cima disso. Então, assim, o que eu procuro fazer? Sempre mostrar que tudo que a gente faz é preparado para que a anestesia ocorra, assim como tudo é preparado para que um voo ocorra. Né? Então, se a gente imaginar que você precisa só de um avião, de um piloto e combustível para decolar, mas não é assim que funciona. Você tem uma empresa aérea, você tem mecânico, você tem lá o controle de tráfego aéreo, você tem o pessoal do check-in, tem o pessoal da manutenção, tem o pessoal que vai fazer a documentação do voo, né? O pessoal que vai embarcar a aeronave, que vai embarcar os passageiros. Mais importante que os pilotos, os comissários, para poder dar o suporte para os passageiros em caso de emergência, orientar a galera, né? Abandonar a aeronave, enfim. Então, assim, existe todo um trabalho em equipe para que aquilo aconteça. Esse foi o conceito que a gente puxou. Legal. Né? Então, dá para fazer anestesia um anestesista? Só dá. Muitos fazem isso. Né? E o que eu brigo desde o início? Tem 4 anos que a gente faz dessa forma. É a gente ter uma estrutura de retaguarda que vai proporcionar no momento ali, né, aliado aos nossos equipamentos, à nossa preparação, a relação entre o anestesista e o próprio dentista, a gente está bem, fazer o nosso briefing, a gente está bem alinhado com o que vai acontecer. Muita coisa aconteceu antes daquilo. Então eu falo que a anestesia ela não é a gente chegar e fazer o paciente dormir né, e fazer todo esse processo, ele é só a pontinha, é o final. E no início, então, esse briefing, assim, pra gente deixar bem claro também, como é que é feito? Claro, a gente, como foi comentado anteriormente, não é uma ciência exata. Como é que a gente faz essa pré-seleção do paciente, essa avaliação, essa indicação do paciente? Ó, esse paciente está apto a ser submetido ao procedimento de sedação, né? Por procedimento odontológico. Como é que é feita essa consulta, né? Eu sei que vocês fazem online, né? Faz uma videochamada que é bastante... facilita bastante, né? Eu acho que agiliza muito, né? E a gente sabe que essa avaliação também ela é feita, isso a gente passa para os pacientes, ela é feita próximo ao dia do procedimento, não adianta avaliar agora e fazer o procedimento para esse paciente daqui a um ano. Isso. Mas o que vocês fazem de triagem ali, né? Quais são as principais perguntas para que você possa... Não, Marcos, esse paciente está ok, podemos fazer o procedimento, está tudo certo. Beleza. A pandemia ela trouxe uma das consequências ali, né? Tivemos muitas coisas ruins,
Mas a teleconsulta foi algo que surgiu, né, que foi, digamos, homologada, né, durante a pandemia, pela questão do distanciamento, e que hoje a gente faz de forma legalizada, ou seja, a telemedicina ela é considerada uma consulta válida, né, do ponto de vista legal. Isso é muito bom, Sim. porque a gente conseguiu otimizar. Então a gente não precisa mais estar no mesmo local para fazer essa preparação. Toda anestesia ela é precedida de uma consulta. Sim. Então, né, eu jamais vou, a não ser em situações de emergência, né, eu jamais vou anestesiar alguém sem antes conhecer essa pessoa. Conhecer o histórico médico, conhecer, saber as medicações que usa, né? Quando a gente fala de criança, por exemplo, criança abaixo de 3 anos, é importante até a gente saber se o nascimento foi pré-termo, né, ou antes da hora, ou se foi no tempo certo. Sim, claro, então corrige a idade, né? Tem um monte de comemorativos nessa história que a gente, na consulta, a gente faz esse levantamento, né? Para preparar, para a gente poder saber se tem que dar alguma orientação especial. E existe algum exame que às vezes você precisa fazer exame de sangue, precisa ir no cardiologista? Isso é protocolo ou não tem necessidade? São apenas em algum caso específico? Então, depende. Aí vai depender muito. Por exemplo, uma criança saudável, que não tenha comorbidade, dependendo do procedimento que vai ser feito, não é mandatório a gente pedir nada. Perfeito. A gente faz a história, orienta a questão do jejum, e daqui a pouco eu falo sobre o jejum, que é importantíssimo. E depois a gente faz o procedimento, é bem tranquilo. Faz uma avaliação física nesse paciente para ver se as vias aéreas no dia do procedimento. Exato. Aí temos algumas questõezinhas, né? Que às vezes, por exemplo, a gente faz, como você falou, não dá para fazer a consulta muito antecipadamente. Por isso que a gente deixa fazer uma semaninha antes, né? Alguns dias antes ali, para não haver muita mudança, né? Porque às vezes você fala assim, olha, Marcos, teu filho, eu vou consultar ele agora. Não, ele tá ótimo, não toma remédio para nada, tá tudo certo. Daqui 3 dias ele gripa. Começa com um ranho, começa a ficar com o nariz entupido, escorrendo, tosse, febre. Aí mudou tudo, né? Então a gente procura fazer a consulta bem próximo. E no dia a gente avalia também. Então não é porque, tá tranquilo, a consulta tá ótima, não é 100% de certeza que vai acontecer no dia, até porque a gente precisa avaliar no dia se está tudo bem. E aí o que seria então, só para te interromper, aproveitando o gancho aí, uma contraindicação? Temos aquelas que são, digamos, já da própria criança, tá? Que a gente não pode mesmo nem dar sequência, a gente já interrompe na consulta. Daí seriam, até aproveitando, vamos falar, seriam contraindicações temporárias e contraindicações absolutas, né? Isso. O que seriam? Dá um exemplo aí de alguma Quando a gente faz a consulta, a gente classifica, né? Existe uma classificação, né, da Sociedade Americana de Anestesia, que chama ASA. Esse ASA, ele vai de classificação de 1 a 6, tá? O ASA 1, só para exemplificar rapidamente, é alguém que não tem doença, que não tem nenhum problema de saúde, que não trata nada, né? É saudável, não tem nenhum probleminha, então é ASA 1. Vamos imaginar, uma criança que tem diabetes, ASA 2, desde que o diabetes seja controlado. O mesmo diabetes está descontrolado, ASA 3. Né? Então, entre outros probleminhas de saúde ou condições especiais que vão mudar esse ASA. No consultório, a gente só pode fazer, né, por lei, ASA 1 e ASA 2. Então, meu filho tem diabetes, mas está controlado. Tranquilo. Meu filho tem uma síndrome X, mas está sob controle, o especialista liberou para o procedimento. A gente, inclusive, está com uma paciente com síndrome que... É Prader-Willi, né? É Prader-Willi. Prader-Willi. Então, assim, que está em vias, né? A gente está avaliando, inclusive já pedimos uma avaliação de especialista. Então, aí, no caso como esse, que é uma paciente com uma síndrome, foi feita a solicitação de exames específicos para ver se essas características dessa síndrome podem contraindicar o procedimento. Exato. Então, e assim, o que seria basicamente uma coisa que contraindicaria? Vamos imaginar, uma coisa que pode contraindicar um procedimento, por exemplo, crises convulsivas não controladas. Então, a criança que tem epilepsia, com difícil controle, né? É uma das coisas que vai para o hospital, não tem muito como fazer. O síndrome de Down, que no geral, por exemplo, é uma síndrome absolutamente tranquila para a gente fazer, mas existem é uma característica da síndrome de Down ter cardiopatia congênita. Então, dependendo da cardiopatia que tiver, a gente não pode fazer, porque passa a ser um pacientezinho ASA 3, né? Então, dentro daquela classificação de ASA 1 e 2, até o 2 ok. Então, é uma comorbidade que está controlada, beleza.
né? Então a gente tem que ver até que ponto que essa comorbidade ou essa condição vai interferir na hora da anestesia. Né? Então isso a gente está falando daquelas condições natas da criança. Né? Agora, quando a gente fala de condições temporárias, aí seria, por exemplo, olha, eu até falo muito que essa época agora que esfriou, né, tá mais, dá essas mudanças de tempo, de dia às vezes está mais quente, à noite esfria, vento sul, né? Aí é o terror de todo mundo, porque é dificílimo a gente pegar uma criança totalmente 100%. Quando eu falo 100% não tá com secreçãozinha, não tá com ranho, não tá com uma tossezinha seca. Claro. Muito difícil, né? Claro. Isso é contraindicação? Depende. A princípio não. Né? A princípio não, mas às vezes começa assim, aí começa a evoluir, queda do estado geral, aí já começa aquela infecçãozinha mesmo assim, o vírus ou bactéria que derruba a criança. Já começa a deixar a criança mais encatarrada. Obstrui as vias aéreas. Isso. Que a gente com a medicação já vai diminuir a frequência respiratória desse indivíduo. Aí é um problema. Nem é diminuir a frequência, o problema é que é o seguinte, né? A criança está deitadinha. Lembra que a gente falou lá, né? A sedação, ela respira sozinha. A gente coloca um catéter de oxigênio no nariz durante o sono para dar um aporte, para dar um plus, né? Um pouquinho a mais ali. Mas ela fica respirando sozinha. Se a via aérea estiver muito secretiva, estiver muito obstruída por secreção, ela já tem um relaxamento normal. E aí, junto à secreção, ela vai respirar mal. Durante a gente já viu isso acontecer, isso é muito desconfortável para todo mundo? Para o médico e para o dentista também. Tem risco para a criança? Não, porque a gente maneja muito bem. A gente vai lá, a gente limpa, aspira e tudo mais. Mas dá um trabalho danado assim? Dá. Principalmente para você, né? Com certeza. Você está tentando fazer o procedimento, toda hora eu tenho que ir lá e te interromper. Não, Marcos, peraí, para um pouquinho aí, deixa eu fazer uma limpada. Então, a gente aspira e sai bastante. E não é o que acontece normalmente numa situação, digamos que a criança está legalzinha, assim, está bem, né? Pode estar um pouquinho, às vezes com um pouquinho de secreção e tal, mas tiver pouco, a gente maneja, tranquilo, e eu não tenho que ficar te interrompendo. Você consegue fazer lá 1 hora de procedimento numa boa. Né? Então, essa questão da contraindicação, temos essas duas vertentes, mas independente. Isso é importante a gente falar que assim, a gente liberando, falando, olha, bora, vamos fazer, tranquilo, pode ficar sossegado porque vai dar certo. Houve uma vez que a gente começou e aí a gente viu que não dava para continuar, a gente teve que interromper porque estava realmente complicado a gente ficar tendo que interromper e já estava te atrapalhando, né? A gente abortou. Não, né? É como se o avião decolasse, fazendo analogia de novo, o avião decolasse, deu uma falha de um motor aqui, melhor a gente não continuar não, vamos voltar e vamos pousar. Antes de dar ruim já pousa. Antes de dar ruim, pousa e resolve o problema. E pra gente finalizar, Walter, que a gente tá aqui, acabou o nosso tempo, que pena. A questão quando o papo é bom, a gente nem sente o tempo passar, né? A questão do jejum, né? Que eu acho que é fundamental até pra gente informar para as pessoas, né? Que isso sirva de informativo, caso alguém, né, tenha um familiar, uma criança para ser submetida ao procedimento. Qual é essa grande questão do jejum? Por que é tão importante? Quanto tempo é? E caso a pessoa não faça, o que isso pode repercutir durante o procedimento? Pois é. O jejum é um pouco diferente. Inclusive, o pessoal às vezes vem meio que com aquela ideia do jejum para exame. Né? Vai fazer um exame, fica 12 horas, 8, 12 horas de jejum, né? E água não tem problema tomar, porque água é água. Aqui a gente está falando de eu não quero saber, não me importa o que está rolando no sangue naquela hora, se a glicose se a pessoa comeu e a glicose está alta ou não, isso para a gente não importa na hora. O que importa de verdade é o estômago. Eu tenho que ter um estômago vazio. Né? E aí por isso que dependendo do tipo de alimento, ou se é líquido, ou se é sólido, o tempo de esvaziamento do estômago é diferente. Que tem a questão com leite, né? Então, por exemplo, o leite de vaca a gente considera sólido, pra você ter uma ideia, porque o leite de vaca demora a digestão, né? Então a gente tem, por exemplo, o leite, apesar de ser líquido, ele é 8 horas. E por que tem que estar vazio? A pessoa pode, nesse relaxamento, regurgitar isso. Volta, e é isso? Exatamente. Porque relaxou a musculatura e... Exato. É muito difícil... E aí broncoaspira? Exato. A gente tem assim, é muito difícil dormir e voltar alguma coisa. É difícil isso acontecer. Mas lembra que a gente trabalha minimizando o risco. Né? Então, se porventura a pessoa já tem refluxo,
a válvulazinha ali, né, que segura o alimento dentro do estômago, ela não é muito apertada, não é muito competente, ou seja, não funciona direito. Pode voltar o conteúdo do estômago, como ela está dormindo e o reflexo de deglutição está prejudicado, aquilo pode ir para o pulmão. É raro, mas a gente precisa evitar qualquer problema. Se eu preciso manejar a via aérea, né? Vamos imaginar, tá dormindo bonitinho. Aí eu preciso, vamos supor que a respiração começou a ficar um pouco ruim, eu preciso empurrar ar para dentro com aquela bolsinha que a gente utiliza. Além do pulmão, joga ar para dentro do estômago junto. Às vezes esse ar junto com algum conteúdo dentro do estômago favorece ainda mais voltar. Então imagina um balão, a gente está enchendo o balão, ele vai fazer uma pressão contrária e aí vai vir o ar que eu joguei pro estômago junto com comida. Entendi. Então assim, a moral da história, o estômago tem que estar vazio sob o risco de broncoaspiração. O que é broncoaspiração? Voltar coisas do estômago para o pulmão. Então é a única coisa que eu falo assim, eu falo para os pais na consulta umas 4 vezes sobre isso. Eu pego no pé, porque é a única coisa que eu preciso que o pai faça. Então são 6 horas sem comida e sem líquido. 8 sem comida e sem líquido. 8 sem comida e sem líquido. Aí tem algumas exceções, né? Leite materno são 4 horas. Água pura, aguinha aqui, ó, 2 horas, né? Então, assim, existem exceções, a gente orienta na consulta, tá? Mas em vias de regra, consideramos o seguinte, 8 horas de jejum total. Ótimo. Tá? Para garantir que o estômago esteja vazio. Maravilha. Isso aí a gente tem que pegar no pé mesmo. Que bom, que bom. Bom, obrigado, Valtinho. Obrigado. Quer mostrar os equipamentos? Não, a gente faz um corte no aí. próximo. A gente faz aí, mostra. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu acho que foi bastante esclarecedor esses temas que a gente abordou. Dá pra gente conversar sobre várias outras coisas aqui, né? Eu acho que são anos de experiência que a gente tem, né? E sempre eu gosto bastante de trabalhar com o Valdo, porque a gente sempre está aprimorando, né? Então a gente vê o que está bom e a gente sempre analisa, faz uma autocrítica para que possa ficar melhor ainda, né? Tanto, obviamente, no primeiro, sempre prioridade oferecer o melhor e mais seguro para o nosso paciente, mas também que a gente também consiga para a gente oferecer um serviço de melhor qualidade, que a gente tenha então a possibilidade de se sentir cada vez mais seguro e conseguir oferecer esse serviço para os nossos clientes, nossos pacientes, né? Perfeito. Então, um prazer conversar contigo. Espero te encontrar aqui em outra oportunidade para a gente abordar outros assuntos. E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer enorme, né, estar aqui na VitaClass. E assim, a gente é parceiro há muito tempo, então eu fico muito feliz e inclusive pela oportunidade da gente falar um pouco, né, mais abertamente, não só naquele momento da consulta, a gente poder falar um pouco sobre a nossa rotina, o nosso dia a dia, porque a gente sabe que isso faz muita diferença. Sim. Faz diferença na vida das pessoas, né? Dar a possibilidade de fazer alguma coisa com conforto, com segurança, fora do ambiente hospitalar, que é um ambiente já muito, digamos, pouco aconchegante, né? Então a gente dá um tratamento individualizado, de uma forma mais humana, isso pra gente é muito importante. A gente sabe que quando se trata de crianças, independente de ser típicas, atípicas, tudo que a gente pode fazer, né, para transformar a experiência delas numa experiência assim, atraumática, sem traumas, numa experiência tranquila, é válido. Então a gente está aqui para isso. Então obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre isso também. Valeu, obrigado. Tá? Valeu.